Foi o primeiro protagonista estrangeiro numa novela da Globo. Não sabemos se tem samba no pé, mas adora praticar surf e os mais próximos dizem que é muito fácil trabalhar com ele. Tem o coração em Portugal, às vezes dá um salto até ao país vizinho, Espanha, e muitas vezes ainda ganha asas e voa até ao Brasil. Ainda assim, é daqueles que se desdobra para estar sempre em todo lado, com a esposa Francisca e na companhia dos 3 filhos, o Vicente, a Francisca e a Julieta. É ator, apresentador, realizador e diretor criativo da Netflix, já ganhou um Globo de Ouro, mas a pergunta que fazemos hoje é: há algo que Ricardo Pereira não saiba fazer? Ui. Vamos descobrir. Ricardo Pereira, em 40 minutos. Bem-vindo. Bem-vindo, Ricardo. Muito Queres começar obrigado. já por aí? Sei lá, já me lançaram tipo aquela coisa, já uma pergunta pesada ao início. Já. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado nós. Finalmente encontramos É também isso, uma data, já uma queríamos agenda há muito para tempo estarmos. que estivesse aqui. O que é que eu poderei dizer? Há milhões de coisas que eu não sei fazer, há milhões de coisas que eu gostaria de fazer. Bacalhau à Brás, sabes fazer? Sei fazer. Então já sabes mais uma que eu. E frango à Brás. É o meu problema, o bacalhau à Brás. Não só muda o bacalhau para o frango. Não é bem assim. É diferente, Claro que é sim, diferente, não é bem é assim. diferente. Eu sei bem do que Assim, falo. de cozinha diria que sou um curioso ao longo dos anos, talvez nos últimos com muito menos prática, mas gosto de me aventurar. Nem sempre sai bem, nem sempre sai a receita é uma igual à outra, na primeira e na segunda vez que fazes, mas gosto bastante do espírito de estar a cozinhar, gosto muito de abrir um vinho e passar esse momento. É um momento que me faz bem, tendo em conta que também não o faço talvez todos os dias, e isso Claro, naturalmente depois torna-se algo mais lúdico, não é? Mas tenho muito prazer em cozinhar. Em relação àquilo que me perguntaste, naturalmente, eu costumo dizer, eu não dei pelos anos passarem, as coisas foram acontecendo, já vão bastantes anos de carreira, como disseste, nas mais variadas áreas, bom, no teatro, no cinema, na televisão, como ator, como produtor, nesta nova experiência também que é ser um produtor criativo, na busca de projetos novos que possam ser feitos, nestes primeiros passos como, mais diria, aprendiz de realizador. Neste momento sou um espectador atento, um aluno atento de grandes realizadores com quem vou trabalhando. Mas aquela pessoa que está lá ao lado, assim com o caderninho a apontar tudo, sim, a absorver tudo. E acima de tudo, eu acho que passei a ser, como ator também, quando estou a atuar, um atento observador dos realizadores com quem trabalho. E naturalmente gosto de observar realizadores novos, que estão a começar a carreira recentemente, mas também com realizadoras ou realizadores, não é? Quando eu falo realizadores, são os dois, Sim, no geral. que já tenham uma trajetória. Portanto, eu acho que é importante, acima de tudo, tentar absorver ao máximo para... no outro dia fizeram-me essa pergunta, eu acho que se calhar, se eu tivesse que começar agora a realizar algo, eu preferia fazer uma co-realização. Ou seja, eu tenho andado a procurar muito esse background, a estudar, acho que me falta ainda um caminho grande para fazer um trabalho sozinho, mas gostaria de partilhar uma realização com alguém. Até tenho uma grande amiga realizadora e um grande amigo realizador que seriam pessoas que eu gostaria, de facto, pelo trabalho, sim, portugueses, que têm desenvolvido um trabalho também muito bonito, mas também muito embrionário, ainda no seu começo, mas com quem gostaria muito de trabalhar. E Portanto, aprende-se bem só a ver, por exemplo, tu só a veres o produto final, só a ver um filme, não, aprendes a ver um filme, mas eu acho que tudo na vida, a observação, claro. Eu estou a dizer mesmo no momento. Claro, ao lado, no ato, no ao momento lado, ao lado, das exatamente, filmagens. no ato da filmagem, no desenrolar de uma filmagem. Eu acho que em tudo na vida, em todas as profissões, a observação ocupa um lugar de grande importância para tu evoluires e melhorares em qualquer profissão. Estás no sítio certo, não é? Yeah. No observador. É um observador, estás a ver? Mas eu acho que isso é fundamental. E na vida de um realizador, claro que sim. Depois, obviamente, que tem outras coisas, não é? A estética, o background, as inspirações, a linguagem, o conceito. Bom, acho que aí um realizador falará melhor do que eu sobre esse assunto, embora naturalmente, e de há uns anos já para cá, eu gosto de me envolver muito na criação e nas géneros dos projetos que eu participo como ator. E daí, naturalmente, dá-nos experiência, o facto de estares tão envolvido nos projetos dá-te uma visão mais alargada de tudo o que é o processo de construção de um determinado projeto. E isso envolve a realização, a produção, a criatividade e a escrita desse projeto. Como é que tu adquiriste este gosto pela realização? Eu falo isto porque não conheço
mais nenhum ator que tenha começado assim neste meio, começado por ser ator e depois ganhar este gosto e querer realmente fazer por si, mas no sentido de tu neste momento estás a fazer um caminho em que estás realmente a aprender e queres fazer mais, mas é no sentido de, foi isso que disseste, não queres começar logo por um projeto em grande, atreves-te a começar desde o início, a querer idealizar, a querer aprender com todos. Como é que tu adquiriste este gosto pela realização? Foi se calhar também pelos projetos onde já participaste? Eu acho que sim. Assim, existem muitos atores e atrizes que saem do seu trabalho, ou saem por momentos, não é? Do seu trabalho de atores e atrizes. Mas eu digo a conciliar atuação. tudo isto, porque tu continuas a fazer tudo. Sim, e depois, sim, mas há pessoas, há atores que vão à realização e depois regressam à atuação. Esse caminho até não é, esse caminho até é bastante normal. E não se costumam fechar portas nesse sentido. Não, acho que não vale a pena. Eu acho que tu, quando trabalhas nesta área, aquilo que estamos a falar até mesmo antes de ligar os microfones, acho que quanto mais tu tens noção dos vários lugares dentro de determinada área de trabalho, mais tu consegues, se calhar, depois criar um projeto em que tu consegues olhar para todas as áreas e consegues dirigi-las de forma melhor. Portanto, eu acho que um realizador que tenha passado pelo lado da atuação, naturalmente também se calhar vai conseguir ter uma ligação com os atores para lhe explicar o conceito da história, uma história, como construir um determinado personagem, se calhar diferente também. Mas, na verdade, há todo o tipo de realizadores. Eu acho que isto é uma escolha minha. Eu, por exemplo, como produtor também, eu comecei sempre a produzir teatro. Em primeiro lugar, projetos menores. Eu acho que isso tem a ver com o meu perfil, seja na realização, que sou, como eu te disse, um estudante inicial do que é essa disciplina, como no teatro, ou como na produção, também comecei pelo teatro em projetos menores. Porque eu acho que há uma escada que tem que ser feita. Eu acho que tu tens que te experimentar, naturalmente vais errar e irás acertar também. Mas eu acho que isso são fases da vida. Eu não gosto de passar ou de subir 3, 4 graus. Eu acho que gosto de subir um a um consistentemente, apoiando-me em experiências de pessoas que têm mais experiência, aprendendo com elas e muitas vezes colaborando com elas. Eu acho que esta coisa de nós às vezes nos mandarmos, eu reconheço, e já vi casos em que se mandaram sozinhos e realizaram algo e ficou extraordinário, quer dizer, mas é de uma coragem muito grande. E eu neste momento eu acho que na realização, pelo respeito que tenho pela realização, acho que, e pela minha forma de trabalhar, eu quero ir passo a passo. Ricardo, vamos passo a passo voltar ao início. Ok. Vamos aqui às tuas origens. Nasceste em Lisboa, 1979. Passaste boa parte da infância também na Ericeira. O que é que te lembras dessa altura e também, principalmente, se já aí, em pequenino, não vamos dizer em 79, não é? Mas se já em pequenino, nesses tempos, se também já tinhas esse bichinho do mundo do espetáculo, de seres ator? Não, olha, eu acho que isso foi surgindo por um acaso bastante curioso, no sentido que foi completamente espontâneo. Eu fiz a escola toda, a formação escolar, gostava de estudar, era um aluno... Eras bom aluno? Era um aluno interessante, acho que eu era um aluno... Isto é sempre dúbio. Sim, interessante. Interessante. É o que costuma dizer quando... Não era um bom aluno, acabei com uma boa média, a faculdade e tudo, nem essa questão. A questão era um aluno... Chegaste mesmo a tirar a licenciatura? Desculpa. Falta-me um trabalho, neste caso vou ficar até com o mestrado, porque falta-me o trabalho final, a monografia e as 2 cadeiras para, hoje em dia, ter o mestrado em Psicologia. Uau! Falta-me isso porque exatamente no ano de conclusão da minha faculdade, e hoje em dia são 3 anos, creio eu, antigamente eram 5, eu já estava no 5º, o trabalho começou a intensificar-se e eu já andava a viajar de um lado para o outro e não acabei. É um sonho acabar, e quando eu digo é um sonho, eu diria que é um desejo, não é um sonho que está longínquo, é um desejo, vou acabar, irei acabar. Brevemente, achas que isso... Acho que sim, acho que se calhar tem que ser brevemente. Gosto de estudar, gosto de ler, e é um curso que de facto me apaixonou, portanto terei que fazer o trabalho final, terei que me juntar a uma turma que existe, a fazer os exames das cadeiras que me faltam, até porque... Mal esperam eles, um dia entra lá o Ricardo Pereira. Não, tens que estudar. As aulas vão passar a ser muito concorridas. É giro. Mas eu acho que as coisas que foram acontecendo na minha vida foram acontecendo sem serem premeditadas.
Estudei, depois comecei a trabalhar aos 14 para 15 em moda. A moda levou-me a viajar muito pelo mundo. Senti que dentro da moda e das várias disciplinas que a moda tem, desfiles, publicidade, os comerciais, campanhas, catálogos, não é? Eu estava a fazer um pouco de tudo. Senti que inclusivamente dentro do lado comercial estava a trabalhar bastante. Senti que para isso necessitava de mais acting, necessitava de mais background, necessitava de mais estudos. O que é que eu fiz? Fui procurar e ocasionalmente fui encontrar uns workshops, através de uns amigos meus que já eram atores, de professores do conservatório. Portanto, eu tive uma escola muito interessante de workshops e de cursos de professores que davam aulas no conservatório e que ao fim de semana e pós-laboral faziam cursos para atores, onde eu me inseri. E tinhas que idade nessa altura? Provavelmente 18 anos, 17 para 18. E isso fez-me descobrir um mundo fascinante. Identifiquei-me, sentia-me bem, sentia-me feliz. E depois isto também tem muito a ver com a minha forma de encarar a vida. Eu sigo muito o meu instinto. Por isso é que eu te digo, acho que, claro, há pessoas que desde novas sabem, vou ser ator, vou ser atriz, vou ser, sei lá, jogador de futebol, sabem as profissões todas. Eu acho que eu deixei sempre a vida levar-me. E levou-me. E eu acho que depois aí fui sentindo aquilo que de facto me fazia bem, aquilo que de facto me fazia sentir bem. E a representação foi isso. Começou com workshops, com cursos, com o entendimento do que era o teatro. Comecei a trabalhar num grupo de teatro infantil, onde fazíamos, em primeiro lugar, leituras dramatizadas. Depois aquilo encantava-me bastante e a ligação com o público infantil é imediata, não? Eles reagem na hora e é fascinante isso. Depois comecei a fazer teatro infantil. E depois comecei a estar sempre também com um grupo de amigos, atores, atrizes, encenadores, e que me levaram muito para o meio teatral. E foi um meio que também te impulsionou depois a querer descobrir mais. Total. E o que me levou a estrear em teatro profissionalmente no Teatro Dona Maria II, depois mais tarde. E daí começar a minha carreira. Ricardo, mas deixa só, antes de olharmos para a tua carreira, porque eu fiquei muito preso nessa questão da psicologia. Tu, por exemplo, veste com tempo também, que é importante, vontade para vires, por exemplo, a exercer? Seria complicado. Acho que seja que ramo de psicologia for, e eu até tinha, na altura, ao terceiro ano, escolhíamos um ramo, havia criminal, clínica, social, desporto, se calhar hoje até já há mais ramificações do que é o curso. Depois ele sai de um tronco comum, claro, para depois pôr umas ramificações. E eu fui para organizacional, social. Eu diria que hoje em dia, nesse ramo ou em qualquer outro ramo, a psicologia, eu diria que tem que ter uma certa isenção, não é? A pessoa tem que estar com um psicólogo, ou um psicólogo que ocupa uma determinada função, até mesmo numa empresa organizacional, e tem que ter quase Tem de ser um anónimo, é isso que estás a dizer? É quase uma não-vida, pelo menos presente para a pessoa que ele tem que estar a lidar, não é? Porque faz parte das suas características profissionais. E eu acho que tenho uma vida bastante visível. Eu diria que a psicologia, eu pensei em tempos, quando estava a tirar o curso exercer, de facto, gostava muito daquilo, via-me talvez a ser mais um psicólogo criminal, acho que era por aí que eu gostaria de ir, ou até mesmo clínico. Mas hoje em dia essas variantes complicadíssimas de exercer, por razões óbvias, e diria que as outras também. Então, com isto, eu acho que o curso serviu-me e serve-me, e eu vou concluí-lo, para eu usar, como tenho vindo a usar, na minha vida. Ganhar ferramentas, não é o objeto de estudo da psicologia, é o comportamento humano. Nós somos impactados diariamente ao segundo por pessoas, não é? Claro. Somos impactados por pessoas, nós ligamos-nos. Acho que o que faz o mundo de facto girar são as pessoas, não é? Então, portanto, eu acho que é fundamental para aquilo que é a tua ligação, para aquilo que é o teu dia-a-dia, para aquilo que é a minha profissão também, claro, que fala sobre pessoas, que de certa forma representa várias pessoas que existem. Então é fundamental para tu criares tudo o que é também para a minha profissão. É um curso que eu utilizo no meu dia-a-dia. Acho difícil um dia eu trabalhar nessa área.
Estavas a falar há bocadinho da tua primeira passagem pelo teatro, mas podemos dizer que o grande boom, ou aquela grande oportunidade, a primeira oportunidade que te apareceu foi no Brasil, na novela Como uma Onda, e tu na altura tinhas 20, 21 anos, acho que era isso. Era 22 anos. Como é que foi essa primeira aventura? Um jovem português no Brasil, no seu primeiro grande projeto, fora de portas, a entrar numa equipa e com uma cultura também um bocadinho diferente, ainda que sejamos aqui todos influenciados um bocadinho. Como é que foi viver esta primeira aventura? Longe dos pais também. Olha, eu antes de ir para o Brasil, e mais uma vez falando naquele trajeto calmo que eu gosto de fazer na minha vida em todas as áreas, porque naturalmente em vários estágios diferentes de vida que nós temos, idades diferentes, nós temos medos diferentes, ansiedades diferentes, Claro. respeito pelas coisas de forma diferente, porque às vezes há coisas que nós respeitamos que nem sequer experimentamos, não é? Eu acho que nós devemos ter sempre respeito por tudo e por todos, não é? Mas quando eu digo respeito há um desconhecido em determinadas idades que nos faz às vezes distanciar disso. Eu quando comecei a trabalhar em teatro, depois fiz bastante teatro, depois fui para a televisão e tive a oportunidade, antes mesmo de ir para a televisão, fiz muito cinema francês pela mão do Paulo Branco, com francês e português, com grandes nomes do cinema, e tanto no teatro também, o facto de me ter estreado no Teatro Nacional, quando o Teatro Nacional Dona Maria II ainda tinha uma companhia com muitos atores, eu acho que todo esse início de carreira foi preponderante para o que é a minha carreira hoje e para aquilo que eu sou também como sou hoje. Ou seja, a disciplina que existia, os valores, o rigor, aquilo que eu aprendi com pessoas que me cruzei, tanto nessa parte no cinema, quer o cinema francês, quer o cinema português, com grandes realizadores, tanto no teatro, como pessoas que tinham muitos anos desta vida, que me ensinaram muito. Me ensinaram os valores essenciais, o respeito que eu tenho que ter por esta profissão, o respeito que eu tenho que ter pelos outros e a forma como é que eu poderia aprender com as pessoas que se cruzariam comigo. Isso foi fundamental na minha vida e criou-me bases para eu também ter uma disciplina em relação às minhas escolhas, porque à medida que começas uma carreira, às vezes és confrontado com decisões, com convites, claro, que te são muito atrativos, muito aliciantes, mas ao mesmo tempo tu dizes assim, se calhar eu não estou preparado ainda, se calhar este trabalho, vamos aqui pensar, este trabalho é muito interessante, se calhar coloca-me num lugar artístico, pelo desafio artístico que é, e pode colocar noutro patamar. Exatamente, pela mediatização que determinados trabalhos têm, num lugar muito interessante. Mas se calhar tu não tens preparação para fazer isso. E isso levou-me a muitas vezes fazer escolhas e a dizer não a alguns projetos que já eu achei que eram passos muito grandes. E eu disse, isso vai chegar, em outro momento vai chegar. E chegou. E nesse momento eu tinha um outro convite para fazer uma novela e chegou esse convite. E esse convite eu não fazia ideia que era, sabia que era para ir para o Brasil, uma novela na Globo, a Globo como a grande e histórica criadora de novelas mundial. Portanto, na altura a percepção era ainda maior da Globo. Sim, eu acho que, vê bem, é como ainda ontem eu estava a falar com uns amigos nossos de que antigamente existiam 2 canais de televisão. Claro. E qual era a importância da televisão e como ela ocupava os serões da casa das pessoas nessa altura. Isto é fundamental. Eu mostro um disco aos meus filhos e uma cassete e faço isso muitas vezes, a minha mulher também, andamos sempre a tentar resgatar coisas do passado para lhes fazer perguntas. Sim. E realmente isto é longínquo, parece que não, parece que foi ontem, mas isto é longínquo. E na televisão a mesma coisa. A Globo tem uma história de 60 e poucos anos. Vê bem que as novelas aqui e no mundo inteiro tinham uma importância gigante. E eu ir para a Globo naquela altura, não existiam streamings, ainda não tinham aparecido, era muito importante. E só quando eu cheguei ao Brasil, e eu aceitei o desafio, fiquei extremamente feliz, era o passo que eu queria dar, era um passo grande, mas eu sentia-me preparado. Obviamente ia chegar lá, ia-me agarrar, tentar pedir ajuda, no sentido, se fossem realizadores, as pessoas que estavam à volta, os atores, para me apoiarem. Foi isso que aconteceu. Felizmente tive uma série de atores que também estavam a começar, que hoje são grandes nomes no Brasil, e estavam a começar ou no primeiro trabalho mesmo, ou num segundo trabalho, claro. Portanto era recente, e depois atores que já tinham muito background e muita experiência, mas que me ajudaram e me receberam, e diretores de braços abertos.
Esse desafio, quando eu cheguei lá, é que percebi que eu era o protagonista. Que bom! E aí eu disse, bom, a primeira coisa que eu fiz, eu era muito jovem, mas a primeira coisa que eu fiz foi assim, eu tenho que ficar perto de onde eu vou trabalhar. Porque eu quero estar perto para chegar cedo a casa, rápido a casa, estudar, que é Já para estar aqui pronto ao dia a seguinte. disciplina e aquilo que tu aprendeste antes com o teatro. Claro, essas coisas tu vais moldando-te com as experiências que vais tendo na vida. E depois tinham-me dito assim, esse chefe que você vai ter aqui não gosta que os atores entrem com os textos dentro do estúdio. Então imagina, às vezes eu tinha 20 e tal cenas num dia, disse assim, não entra com os textos? Como assim? Tenho de vir tudo decorado. Normalmente, e quando perguntas a qualquer ator, é assim, tu decoras o texto todo, obviamente, mas depois ao longo do dia te vais tão dentro de uma cena, que às vezes tens que rever o texto. Então eu aproveitava todas as trocas de roupa, quando paravas para almoçar, para começar a ver coisas. O facto é que não podíamos entrar com textos. E foi mais uma escola. Portanto, eu acho que tudo na vida, os cruzamentos, aquilo que tu as pessoas que se vão cruzando contigo, as experiências, aquilo que tu vais acertando, errando, fazem-te crescer naturalmente. E esse foi um desafio tremendo. Foi um desafio que eu achei que ia passar 6 meses no Brasil a fazer essa novela, era a duração, e já lá vão 21 anos a trabalhar no Brasil. Entre cá e lá. E tem sido assim muito intenso, foi muito importante para o meu desenvolvimento. É o meu país também, como artista, mas também como pessoa, onde eu vivi a maior parte da minha fase adulta. E então tenho e terei sempre, e não só porque a ligação vai ser eterna, mas terei sempre uma gratidão enorme. Ricardo, vamos voltar a falar do Brasil, e tu já falaste um bocadinho desta experiência, deste saber que vai para o Brasil e acha que vai participar só numa novela, e depois no fundo vai participar na novela, mas és protagonista. Sim. E daquilo que tu sentiste na altura quando soubeste isto. E aí eu percebi que, meu caro, agora sim tens aqui um grande desafio entre mãos. É o teste. É o teste. No lugar mais importante do mundo neste setor, com uma visibilidade gigante, porque se nós pensarmos que as novelas lá, dependendo da faixa do horário, têm audiências que começam em 40 milhões e acabam em 90 milhões por episódio. Portanto, estamos a falar do quádruplo de Portugal. Exatamente. E depois... Nem consigo imaginar 40 milhões de pessoas. E depois tem outra coisa, que é, pela primeira vez na história da televisão brasileira, tinham um protagonista estrangeiro. Portanto, os olhares iriam estar muito focados em mim. E eu agarrei aquela oportunidade, tive que agarrá-la bem e focar-me e dedicar-me inteiramente àquele trabalho. Isto é uma questão que se faz muitas vezes quando há este tipo de colaborações, ou há esta questão da língua, do sotaque. Por exemplo, mesmo agora no Rabo de Peixe, optou-se por não se usar o sotaque açoriano. Tu, na altura, pelo menos quando começaste, tu tentavas fazer o sotaque do Brasil. Há vários sotaques dentro do Brasil, claro. Ou simplesmente falavas em português de Portugal, até porque é perceptível, é compreensível. Depende muito, e eu acho que há opções, e hoje em dia também, de certa forma, se desconstruiu muito a ideia de que cada série, ou cada novela, ou cada filme, ou cada peça de teatro tem um conceito. E tu, a partir do momento que o conceito está explicado, o público que está a ver, seja em que plataforma for, seja que linguagem for, entra nesse conceito. E isso é fundamental. Por isso é que tu vês muitas séries, não só portuguesas ou brasileiras, do mundo inteiro, em que não têm necessariamente um sotaque da região. Há, por opção e por conceito, um realizador ou da autoria mesmo, que determina que tenha que ter. Portanto, por isso é que há trabalhos que têm e há outros trabalhos que não têm. É uma opção. Naquele caso específico, a história, a dramaturgia, estava escrita que eu era um português. A história, inclusive, começou em Portugal. Nós filmámos em Portugal e eu vou fugido para o Brasil. Portanto, de facto, era um português. E sendo um português, não poderia falar o português do Brasil logo no início. Ele pode sim, como qualquer pessoa normal, quando um português vai para o Brasil e passa lá algum tempo, começa a ter expressões e a forma e o jeito de falar um pouco mais o português do Brasil. Assim como quando há um brasileiro que vem para Portugal e passa mais um tempo, também começa a ter expressões como fixe, opá... E até nós mesmos, às vezes estamos a falar com um brasileiro e adotamos, e estamos a falar às tantas a tentar imitar o português do Brasil. Mas isso é porque nós,
eu acho que nós, nesse quesito, nessa questão, é porque nós sempre tivemos o ouvido treinado, porque chegou-nos sempre muito mais produtos da língua portuguesa do Brasil e que nós ouvimos, é quase como se o nosso ouvido estivesse treinado a isso. Portanto, por isso é que a nossa compreensão é total e às vezes o inverso não é tanto. Então, já agora, desculpa, que falas disso, tem havido até recentemente alguma polémica, acho que é justo dizer assim, em relação a muito do conteúdo que agora é importado do Brasil, youtubers, TikToks, e já houve várias peças jornalísticas sobre isso, que as nossas crianças começam agora a falar um bocadinho ali o misto português brasileiro. Mas isso tem a ver com o Brasil, claro. Isso tem a ver, obviamente, com os produtos. Eu acho que até nós, hoje em dia, nós por exemplo, nós não temos legendas, nós não temos as coisas dobradas. Sim. E então, naturalmente, eu acho que isso também. Então, ontem falávamos disso, estou a gravar uma série e estávamos a falar disso. Eu acho que as dobragens, a não existência, permite-nos, se calhar, ter um ouvido mais treinado para o francês, para o inglês, para o português falado do Brasil, para línguas diferentes. E eu acho que isso depois nos ajuda quando estamos a falar. Naturalmente, crianças, se estão a ver um vídeo ou um filme, porque nem todos os produtos, não é? Nem todas as séries ou os desenhos animados ou isso, têm a opção do português do Brasil ou português de Portugal. E às vezes até deixas no português do Brasil. Mas achas isso problemático? Estarmos a... Eu acho que não. Quer dizer, na minha ótica, não. Eu acho que nós vamos treinando o nosso ouvido. Claro. Eu acho que o que é que poderá acontecer? É problemático porque eu não vi, e se tens visto esses artigos, e trabalhas no jornal, deves ver, diz-me onde é que as pessoas veem problemas. É porquê? Ali, eu lembro que, por exemplo, havia várias pessoas relacionadas com associações de pais, por exemplo, que diziam que as crianças acabavam por depois na escola, muitas vezes, por exemplo, na disciplina de escrita, por exemplo. Ter expressões sim, que são... Mas eu acho que depois... gramaticalmente erradas no português de Portugal. Mas vê bem, elas na escola vão ser impactadas com o português falado daqui. Claro. Portanto, eu acho que elas só estão a fazer uma coisa que se calhar até pode ser benéfica, que é treinar a sua audição e a sua percepção do que é línguas diferentes, para depois... Sabes que as crianças aprendem as línguas. Se tu ensinares a uma criança o francês e o inglês na fase do seu desenvolvimento, ela aprende com muito mais facilidade do que nós agora com esta idade. Portanto, eu acho que elas só estão a abrir o seu campo. Eu acho que elas vão ser impactadas com o português de Portugal na escola e no seu convívio diário, maioritariamente, e depois nas séries ou nos desenhos animados com o português do Brasil, e hão de ser também, muitas vezes, quando aprenderem a ler, com o inglês. Claro. Porque é que isso não se coloca também? Com o inglês, vão ouvir o inglês, vão ouvir o inglês e vão ler as legendas. Eu acho que elas só estão a abrir. Isto no meu ponto de vista, se é que eu estou a ver bem a questão. Portanto, o que é que eu acho? Naquela altura, na minha novela, era um personagem português. O que é que foi pedido? E eu acho que aí sim, o nosso português daqui de Portugal é muito fechado. Nós fechamos muito os finais das frases, nós colamos muitas palavras umas nas outras e falamos rápido. Certo. E mexemos pouco a boca. Então, eu trabalhei desde essa altura com uma fonoaudióloga. Para quê? Para, abrir bem as vogais, ok? E algumas palavras articulá-las melhor. Mas, obviamente, isto de uma forma que fosse natural. Claro. Que não se sentisse que era forçado. Eu adoro este trabalho linguístico. Repara, eu falo inglês, falo francês, aprendi espanhol nos últimos 2 anos. Poliglota. E adoro este trabalho. E tem uma dicção perfeita. Sim, sim. Por isso, mas vou-te dizer, por isso eu adoro isto. Portanto, quando me dizes... Eu sou daqueles que, muitas vezes, para aprender uma língua ou para melhorar, obviamente a leitura é logo uma coisa para onde tu vais, mas eu colo fita cola na televisão para cortar as legendas. Às vezes, agora já dá para tirar, mas antigamente não dava. Percebem? Portanto, eu acho que esta coisa de ouvirmos línguas diferentes, às vezes a mesma língua, mas falada como o espanhol falado em Espanha ou o espanhol falado na Argentina, é diferente. E eu acho extraordinário tu ouvires os dois. Eu acho isso que nos dá um lugar de mexer no nosso cérebro e na nossa criatividade e na nossa... Extraordinário. Portanto, eu acho isso fantástico. Ricardo, tu és um homem muito ligado à família e, como dissemos na introdução deste episódio, andas sempre cá e lá, Espanha, Brasil, Portugal.
como é que são as viagens quando estás no aeroporto e pensas nos teus 3 filhos, na tua esposa? Gostas de manter aquela imagem mental da família toda bonita, toda unida? Eu acredito que tu, sendo um homem muito ligado à família, as viagens seja assim o ponto mais doloroso da tua profissão. Vou-te dizer, sou muito ligado à família e não é só, naturalmente, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais. Sou ligado à família e sou muito ligado aos amigos. A vida, naturalmente, e a minha vida nos últimos anos tem sido uma vida bastante intensa, bastante viajada. As novas tecnologias ajudaram a encurtar as distâncias imediatamente, mas acho que não preenchem totalmente o conforto, essa ausência. Sou muito ligado a pessoas, isso de facto, e quem me conhece sabe disso, e mesmo à distância, mesmo às vezes não estando com as pessoas e não dizendo tanto, eu sei e gosto de saber onde é que elas andam. Até às vezes encontro amigos e amigas que me dizem assim: como é que tu sabias disso de mim? Eu vou acompanhando à distância. Em relação à minha família, eu acho que é nestas viagens que eu realmente faço uma viagem também àquilo que tem sido os tempos, o crescimento, o acompanhamento, os momentos, as memórias, a história que nós temos vindo a criar juntos. Eu tento encurtar as distâncias, nem que isso signifique para mim menos horas de sono, signifique para mim mais aviões apanhados, às vezes voltas maiores para chegar ao destino, às vezes em média, quanto viajar tempo é que passas no ar num ano? Quantas viagens? Eu diria que se calhar há 15 Vamos anos... trazer o bloco de notas. Sim. Há 15 anos faço uma média de... Já houve médias de 100 voos por ano, se calhar anda a fazer 70, 80 por ano. Estamos agora. a falar de voos longos, não é? Alguns mais curtos. O Brasil desloca-se muito dentro do Brasil por avião, portanto, e aproveitando às vezes as noites para viajar, para chegar ao lugar e estar lá quando, por exemplo, os meus filhos acordam. Eu acho fundamental eu não falhar nenhuma etapa. É fundamental para mim, naturalmente, para o meu bem-estar e para a minha ligação familiar e com os meus filhos, eu estar presente em todos os momentos deles. Isso significa, quando estou fora muito tempo, levá-los, tê-los perto, não é? E quando são tempos, quando são temporadas menores, fazer as viagens o maior número de vezes possíveis para estar perto deles. É fundamental, eu acho isso de extrema importância, acompanhar o dia-a-dia de cada um deles, as dúvidas, o crescimento, ter e dar os abraços, o conforto. Então isso é fundamental. E eu acho que essas viagens às vezes servem para fazer essa minha viagem interna do que é que tem sido a vida. E muitas vezes ela traz-me emoções, traz-me pensamentos, traz-me ideias, traz-me sorrisos também, e eu acho isso fantástico. Eu acho que a vida é isso, não é? Ricardo, coisas. Falamos aqui nestes dois mundos, Brasil, Portugal, tem muitos pontos de semelhança, obviamente. A ideia que passa é que no Brasil, até pelo que disseste, não é? As novelas são acompanhadas de uma forma fantástica, com muitos fiéis, com milhões e milhões de pessoas a ver. A ideia que passa é que no Brasil há um carinho muito grande e um apoio muito grande que é dado à cultura, a quem faz a cultura, a quem está na televisão, a quem está no cinema, na música. Olhando tu para essa realidade brasileira e olhando para a realidade portuguesa que vês, falta esse carinho, esse reconhecimento, esse apoio também à cultura em Portugal, conhecendo aquele apoio que tu conheces, que tu sabes do Brasil? Não, acho que já me fizeram essa pergunta várias vezes, um bocadinho diferente da que me estás a fazer, mas é assim: há que aqui pensar na escala de um país e na dimensão de um país e na dimensão de outro país. Isso envolve, e isso tem uma ligação muito direta em várias coisas. Na capacidade de gerar receita que um país tem e que o outro tem. Na capacidade também de gerar receita através do mundo da publicidade, isto alocado à televisão, que um país tem e o outro não tem. Também tem mais gastos, não é? Sim, mas pronto, mas logo aí, ao ter mais gastos a produzir um determinado conteúdo, porque tem mais orçamento, porque tem mais publicidade, claro. E estou-te a falar agora de conteúdo televisivo ou até mesmo cinematográfico, naturalmente tu consegues fazer coisas com mais meios. Claro.
e torná-las, se calhar, mais grandiosas, diria assim, não é? Porque existem mais meios para se fazer, existe mais orçamento. Eu acho que logo aí há uma grande diferença. A nível de orçamento deve ser a maior diferença. É a grande diferença, não é? Depois, eu acho que no que falas, por exemplo, novelas é algo cultural, é o país das novelas. É o nosso futebol. E lá também é o Sim, futebol. lá também é o futebol, lá sim, nasceu o futebol, Exato, lá nasceu lá aqui, nasceram as novelas. Mas aqui costuma-se dizer que é tudo para o futebol, lá não será não diria isso. Parecido. Nós temos uma diferença de escala, de dimensão, é logo aí. E depois, naturalmente, uma novela lá é vendida para 150 países. A novela é consumida no mundo inteiro, a novela do Brasil, incluindo aqui. Portanto, mas o que é que eu diria? A forma de fazer. E agora estou a falar de novela, depois teatro então também é muito similar. Cinema também, tem a ver muito com os orçamentos. A forma de fazer nestas três linguagens é muito semelhante. O que diferencia é de facto o orçamento que cada coisa tem e o que é que não tem. A nível de carinho, eu acho que nós temos um carinho muito grande pelos nossos artistas, muito grande, assim como no Brasil também tem um carinho muito grande pelos artistas. A nível de projeto cultural, não é? De investimento cultural, acho sempre que nós estamos longe daquilo que seria o ideal, não é? Fico feliz, sem dúvida, porque acho que isto é uma realidade e todos sentimos isso. Temos uma produção cultural que tem vindo a aumentar nos últimos anos, a nível de cinema, a nível de séries, a nível de dramaturgia televisiva, a nível de teatro e do público no teatro. As salas começam, ainda ontem também falávamos disso, a ter uma afluência muito grande, o que é verdadeiramente interessante, mas também é interessante abrir novos espaços teatrais. Claro. Para quê? Para ter outras companhias a poderem apresentar o seu trabalho e com isso gerar novos públicos e com isso gerar uma diversidade também de oferta cultural. O que é que ela promove? Promove o aparecimento de novos públicos e os públicos que existem, ou os novos, poderem serem confrontados com projetos diversos, diferentes, cada um no seu espaço, cada um no seu lugar. Faltam-nos ali espaços, falta-nos um apoio grande, sem dúvida, a essa expansão. Portugal, nos últimos anos, a nível de séries mesmo, de dramaturgia longa, que é as novelas, ou até mesmo a nível de cinema, tem ganho prémios internacionais maravilhosos. Imagina o que seria se tivessem mais condições para o fazer. Portanto, claro, mas também temos que perceber a nossa dimensão, mas está mais do que provado, não é, que a cultura gera muitas receitas e a cultura não é só nestas áreas que eu estou a falar, não é? Eu diria que estas são as que eu tenho mais contacto, mas existem muitas disciplinas que fazem parte da área da cultura, que geram muitas receitas e que depois, de certa forma, até trazem receitas adicionais noutros setores por osmose, porque fazem parte da máquina, não é? Portanto, eu acho que temos que olhar para ela de outra maneira. Acho que nós devemos olhar para ela com mais interesse e criar mais condições e melhores condições para ela ter o seu desenvolvimento, que ela, nos últimos anos, tem tido, com muito esforço e muita dedicação, com às vezes e com muita insistência de muitas pessoas. Estavas a falar há bocadinho do streaming e das séries portuguesas que têm crescido cada vez mais. Falamos de Rabo de Peixe, de Glória. O que é que tu sentes em relação à televisão portuguesa? Será que a televisão, e fala-se muito de alguma falência, digamos, da televisão, no sentido de estar a perder audiências, até mesmo para as plataformas de streaming, sentes que está a acompanhar estas novas tendências, as novas formas de comunicação? Eu acho que no outro dia li também um artigo que me fez pensar muito em relação a isso. Também há uns anos atrás também se dizia que a rádio ia acabar. E eu vejo a rádio hoje cada vez mais pulsante. Eu sou um amante de rádio. Bem-vindo. E tens uma grande voz de rádio. Já me convidaram muitas vezes para fazer programas de rádio. Então vai ser não numa única emissora de rádio, em várias. Por uma questão de agenda ainda não fiz, mas hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, porque antigamente a rádio, de certa forma, os convites que eu tinha era para estar mais presente diariamente ou quase alguns dias semanalmente na rádio, e hoje em dia tu podes deixar gravado um programa. Claro. Isso seduziu-me e tem-me vindo, exatamente, fazer à distância, e tem-me vindo a fazer pensar sobre aquilo que eu quero, porque eu quero fazer na rádio. Então, daqui a uns tempos temos um novo é isso. Então acho que a rádio, eu não diria que se reinventou,
Não, a rádio foi buscar, como hoje estamos aqui a fazer um programa e estamos a ser filmados, e daqui vai sair não só para aquilo que vai passar na rádio, mas pode sair para outras plataformas, para outras telas, para outras coisas. Portanto, o que é que eu acho? Em relação à televisão, acho que ela também tem feito isso, e irá fazer isso, irá também acompanhar aquilo que está a surgir no meio. De facto, apareceram os streamings, de facto, hoje em dia fazem-se filmes e uns estreiam nas salas de cinema, outros estreiam no streaming, outros... Diria que abriu-se um sem número de modelos possíveis. Eu acho que todos nós ganhamos se combinarmos todos os modelos. E acho que a experiência tem-nos vindo a transmitir isto. Acho que todos nós ganhamos se combinarmos todos os modelos. Acho que chegaremos sempre ao maior público. Eu acho que isso é a finalidade e o propósito de qualquer uma destas áreas que nós estamos aqui a falar, seja a rádio, seja o teatro, seja a televisão tradicional, seja o streaming. Nós queremos chegar a públicos. Aquilo que nós fazemos tem que ser visto ou ouvido, claro. Não é? Então, portanto, eu acho que às vezes há inicialmente quase diria, entre aspas, uma repulsa em que parece que uns géneros não vão comunicar com outros, mas depois há um ajustar. E esse ajustar acho que vai acontecer, e está a acontecer, em relação às plataformas, às televisões tradicionais, à rádio, ao teatro, às redes sociais, às diferentes telas e diferentes coisas que nós temos hoje em dia. Ricardo, como dissemos, isto passa a correr e vamos fechar. Não acabou. Acabou. Nós já pedimos um tempo de compensação, mas o árbitro é muito Promete-me que faremos uma parte 2. Vamos tentar. Uma parte 3 neste caso. Temos material para isso. Sim, é isso. Temos muito material para isso. Gostava de fechar com, e eu não sei se tens essa noção, tu entras aqui na nossa redação e as pessoas olham, as pessoas comentam, as pessoas falam. És uma pessoa que atrai bastante, tens essa aura que agora se fala muito. Qual é que é a marca que tu achas que deixaste no público ao longo desta carreira já de muitos anos? Olha, essa coisa que tu me disseste agora de eu entro e sou visto, observado. Parece que a luz bate diretamente. Eu agradeço. Ele fica com uma luz melhor que nós. Sim, espero ter essa. Eu ainda para mais. Bom, estou todo descabelado, vim de moto. Mas acho que eu continuo. É estranho falar de ti próprio. Certo. Assim, deste jeito, tendo em conta a pergunta que me fizeste. Mas tens essa noção? Não tenho essa noção. Eu continuo a ver-me. Tocaste há bocado na Ericeira. Eu passava os fins de semana lá, as férias grandes. É um lugar onde eu saía de casa às 8 da manhã com um grupo de amigos. Voltava a casa quando tocava a sirene dos bombeiros ao meio-dia, porque o meu pai dizia é perto da hora do almoço, portanto foi para casa. Muitas vezes estava a surfar, saía da água, não é? Mas sempre descalço, sempre não sei o quê. Eu sempre fui esta pessoa muito de me dar com muitas pessoas e de entrar em casa das pessoas, nos cafés, toda a gente conhecer. Às vezes olho para o meu filho Vicente, que nesse quesito é muito parecido comigo, e digo assim, eu revejo muito ali, e continuo a achar-me hoje em dia disfarçado esse miúdo, e a achar-me esse miúdo, e sinto, eu entro em todo o lado, mesmo, normal, nem sequer vou pensar, nem estou a pensar que alguém vai olhar para mim de outra maneira. Isto é a minha forma de estar. Eu acho que aquilo que e passando à tua pergunta para responder, aquilo que eu mais tento ser, que eu acho que eu tenho passado ao longo do tempo, é que eu na verdade sou igual em todos os lugares, não é? Quer dizer, eu sou eu. Nós também. O que seria se não fosse, não é? Mas há muita gente que sabemos, tá bem, não é? mas com a isso, fama bom, que... isso eu nem entras por aí. Não Respondes entro por por aí. ti. Eu acho que na verdade, eu gosto literalmente de... Eu se calhar até gosto que não reparem que é aquela pessoa que eles conhecem de algum lugar, porque é isso, quer dizer, sou um ser humano igual a todas as outras pessoas, quer dizer, não me considero minimamente diferente de ninguém, e gosto acima de tudo de que as pessoas, eu naturalmente como artista, e falei há bocado do público, é tão bonito quando alguém te reconhece ou reconhece-te por algum trabalho. A gente gosta de ter é aquilo que tu mais gostas, claro. E acima de tudo tu trabalhas para um público. Sim. É giro que a pessoa acompanhou a tua história e tudo. Agora, quer dizer, no dia a dia eu gosto de conhecer pessoas novas, abraçar e falar com todo o tipo de pessoas sem qualquer ideia que as pessoas possam ter de mim pré-concebida. Portanto, ao longo dos anos, aquilo que eu tenho tentado ser, bom, na minha área profissional, ter um grande respeito pela minha profissão. Sou extremamente profissional e quem
quem se cruzou comigo e quem trabalha comigo e quem se cruzou ao longo dos anos sabe disso. No outro dia ouvi uma expressão boa, eu considerava uma workaholic, eles dizem, não, you are a work lover, assim é que era. Okay. Mais saudável. É mais saudável. Acho que era isto, work lover. E depois, a pessoa mais tranquila e com vontade de conhecer pessoas do mundo, eu acho que, e sincera. Eu acho que isso define-me aquilo que eu maioritariamente sou. Há bocadinho estavas a dizer que gostas de acrescentar, acrescentaste a mim e ao André, e acredito que todos os ouvintes que nos estejam a ouvir tiveram agora... aqui um final de manhã bem passada. Sim, Tive senhor. pena, foi curto, mas eu prometo Vamos agendar volto uma na parte 2, porque É há isso, muita é coisa isso. aqui Sim, para falar e com 2 bons conversadores, hein? Portanto foi muito bom. É mútuo, Obrigado. é mútuo. Finalmente conseguimos trazer aquilo. de Ricardo Pereira. O E40 Minutos está de volta para a semana. Para a semana, quem sabe que o Ricardo Pereira já traz. Quem sabe. Quem sabe. Obrigado. Obrigado, Até até para a semana.